Oi, gente, sou Bruno Palagani, aqui pela TV Cidadã, apresento o programa Vida de Músico. O meu convidado de hoje é o músico e produtor cultural Kaique. Fiquem comigo e conheçam um pouco da trajetória desse grande artista. Aproveitar bem o tempo, ouvir as pessoas. Acho que não tenho tentado tanto assim. Se não eu já teria conseguido tudo. Não é? Eu já teria conectado tudo em mim. Sabe, um dia todos os mundos poderiam se encaixar como blocos tridimensionais. Talentoso demais, viu? Que som, meu irmão. Valeu, meu irmão. Bem-vindo, Obrigado. Kaique. Bem-vindo É mesmo, nóis. velho. Bem-vindo. Vamos falar um pouquinho da tua história, né? Apresentar pro pessoal de casa um pouquinho lá. da tua história com a música, né? E já tem um maior tempo aí, viu? Pois é, eu toco, acho que desde 2002 foi o primeiro show, assim, no colégio ainda. E aí tô tocando desde então, nunca consegui parar e é o que me deixa feliz, né? Muito legal. O seu maior incentivo, assim, a se tornar músico seria o quê? A MTV? A chegada da MTV aqui? É, eu acho que sim, como a gente já estava conversando antes, né? Eu acho que isso foi o ponto principal, assim, eu já gostava de música, minha família escutava muito vinil, eu lembro muito de Gilberto Gil, assim, outras coisas que eles escutavam. Mamonas Assassinas também, quando era mais novinho, né? Foi um boom danado, já era rock, né? Já tinha metal no meio, Sim. tinha um monte de coisa. Mas quando a MTV chegou, através de uma TV TV a cabo, né? Sim. Que era DirecTV. DirecTV, verdade. DirecTV. Aí eu tive acesso a um show de lançamento de um disco, assim, fora os clipes, né? Do Green Day. Era o show de lançamento de um disco de 97, chamado Nimrod. Aí eu vi o show inteiro e ele foi bem importante pra mim, assim. Eu quis tocar guitarra por conta desse show, assim. E aí você, o quê? Pediu a sua mãe, eu quero uma guitarra. Foi antes mesmo de ter um violão, eu tive uma guitarra. Ah, legal. Falei com ela e acho que era perto do meu aniversário, aí rolou, assim. Peguei uma guitarra azul, assim, bem, um extrato normalzinho. E aí assim. você era criança, na época de colégio aí. Você estudou no INEI, não é isso? Foi, estudei no Inei. Era o roqueiro da escola, né? É, sentava lá atrás, assim, era ovelha negra da escola, da sala, né? Um roqueiro estranho. Com, acho que antes mesmo, assim, 13 para 15 anos eu tinha um cabelão e já tocava, enfim. Esqueci tua pergunta, O seu primeiro show, assim, foi lá na escola e você tem um pouco dessa memória afetiva da coordenadora, né? A tatuada. Isso. Que tinha uma banda, enfim. Isso, exatamente. Conta um pouquinho dessa história. Eu acho que ela que abriu as portas, assim, pra vocês. Eu já, como eu tinha guitarra e tal, tudo mais, eu já
já tinha composições, já fazia umas coisas em inglês e tal. E tinha uma banda com uns amigos. Eu tenho um grande amigo, o Alci, que a gente se conheceu no Sesc jogando RPG. Que tá com você até hoje, né? E daí a gente... Mas essa banda, apesar de tocar com ele até hoje, nessa época, essa banda não era com ele, foi com o pessoal do colégio, que eu conheci numa viagem de colégio, assim. Eles estudavam à tarde, eu estudava de manhã, e eu conheci um baterista que era mais velho. E a gente se juntou, eu mostrei as músicas, a gente começou a tocar. Nessa época, conta da MTV, tinha muita coisa de new metal, muita coisa de pop punk, de grunge, né? Assim, já tinha acabado o grunge, mas a época, o boom do grunge, mas a gente ainda acompanhava muito. E aí eu via essa coordenadora lá, né, ela, na verdade as costas dela eram tatuadas, mas ela tinha tatuagem aparente, dá pra notar que ela era roqueira, assim, né, e eu pivetão, aí trocava ideia com ela, e tinha uma banda e tal, e ela falou, não, vamos tocar e tal, eu alugo a bateria, vocês tocam aí no intervalo de manhã, de tarde, aí eu, pô, massa, vamos nessa. Aí foi o primeiro show que eu fiz, assim, com músicas, primeiro show com música autoral, né, também, foi bem massa, assim, bem importante pra mim. Então você começou a compor já cedo também, né? O Nirvana tem algum significado para você nisso aí, nesse processo de músico, compositor? Total, como eu tava te falando, eu acho que quando eu já sacava inglês, né, desde pequeno fazendo, é um privilégio, né, uma coisa que depois eu me toquei, que tipo, não quero ficar nesse privilégio para sempre, tipo, preciso me comunicar melhor com as pessoas ao meu redor. Aí foi daí mais para frente que eu comecei a compor e trabalhar em português, né? Mas era muito natural compor em inglês, assim, porque tudo que eu consumia era em inglês, então o rock meio que se encaixa, a métrica da música em inglês é mais fácil, o português é mais complicadão, assim, né? E apesar de ser mais bonito, mais robusto, tinha essa dificuldade. E o Nirvana, quando eu olhava as letras, né, eu já conhecia, eu vi, pô, que doideira, velho, esse bicho tá falando, assim, as coisas meio desconexas, mas ao mesmo tempo... Mas eu gosto, né? Pô, lindo, assim, ele se comunicava de uma forma que eu entendia, mas, assim, era meio metafórico, meio maluco, assim. Eu falei, não, eu consigo fazer isso também. E aí eu comecei a compor, assim, e as primeiras músicas foram nessa linha, assim, bem... Antes mesmo dessa banda aí, eu tinha outras bandas e era bem difícil gravar no computador naquela época, que não tinha programa de gravação, era aquele gravadorzinho do Windows fuleiro, e tinha um limite de tempo, mas aí eu gravava umas coisas, mandava para uns amigos, e uma dessas músicas acabou sendo tocada por uma banda daqui, em outro show. Eu nem fui pro show. Nessa época eu era bem novinho, então minha mãe sofreu muito, né, porque eu queria ir muito pros shows o tempo todo. E nesse dia, não sei o que foi, ela falou, não, você não vai, não sei o que, minha avó falou comigo. Então, quando minha avó falou comigo, eu falei, beleza, avó, tá bom. Mas aí perdi o show dessa banda, dos meus amigos que iam tocar uma música minha. Eu nem sabia que eles iam tocar, mas descobri anos depois que eles tocaram uma música minha lá. Massa. Bem legal. Agora me fala aí do Festival Maionese, né? Como surgiu, né? O que significa, né? Uhum. Qual o conceito do festival e qual é a intenção mesmo do festival, né? Isso aí era uma coisa bem criança, adolescente que eu tô dizendo, né? Ainda que eu tava contando do show do colégio. Mas mais pra frente eu tive uma banda com o Bruno Jaborandi, que toca comigo na Chimbra. E os dois eram compositores, né? A gente fazia as músicas em português, que eu até tenho minhas pontuações, eu não curto muito as minhas composições em português dessa época. Soa um pouco piega, soa um pouco não verdadeiro, como o inglês na época soava melhor. Mas com essa banda a gente ensaiou e se preparou, sabe? Tinha um repertório e a gente quer tocar, né? E era muito difícil ter show aqui em Maceió, porque show do rock alternativo que a gente curtia, porque o que estava muito em alta aqui era o regionalismo, as músicas, sim, as bandas regionais. Também o pagode também naquela época, né? Eu tinha os festivais ali, era 10, 15 bandas de pagode. Ali do lado do Armazém Guimarães tem uma casa de pagode, eu acho, né? Rolava direto ali. Era exatamente Aquarela. Aquarela. E aí não tinha espaço, né? Peraí, isso, ou era, assim, eu sou do hardcore, eu sou do punk, né? Mas na época, o que eu tocava não era isso. Então, os shows que rolavam era hardcore e banda de rock, banda regional, assim.
E a gente tinha um ranço muito grande com isso, porque a gente, apesar de entender hoje em dia o que é a cultura, o que é o regionalismo em si, nessa época, tipo, porra, que saco, só fala de Sururu as bandas, velho. Negócio chato. E aí a gente pensou, não, vamos fazer o nosso festival de rock, né? E aí, já que não tem demanda pra gente, a gente vai criar a nossa Exatamente, demanda. Fazer, não... Acho que muita coisa da minha vida é meio que isso. Ah, não tem, eu vou criar, sabe? Eu vou fazer. E aí, nessa época, foi isso, assim. A gente já sabia do Abril pro Rock, que é o festival mais antigo do país, né? E é justamente abril, por conta do mês de abril. E tinha outro festival chamado Mormaço, entre outros, mas alguns mostravam a época do ano, o mês, né? No nome mesmo. E aí a gente pensou Maionese sem maio. Então foi esse o motivo do festival se chamar Maionese. Apesar de que eu acho que a primeira edição foi em outubro, a gente não conseguiu fazer em maio. No outro ano foi, mas nessa época não. E foi um sucesso. Você me disse que foi 300 pessoas que pagaram ingresso, os roqueiros saindo de todo canto. Das tocas. E maravilhoso, né? A gente fazer isso. Tinham 4 bandas, eu acho. As bandas, cada banda já tinha uns amigos que ia. Na época a gente ia muito pro ensaio, né? Vamos pro ensaio, tipo, aí 5, 10 pessoas assistindo ensaio. Hoje em dia não tem mais isso. Mas era isso. A galera colou. E quando a gente viu, deu 300 pagantes e foi muito bom a experiência, sabe? Todas as bandas autorais e tal, nada, tipo, a gente até foi meio chato, assim, tipo, o máximo de 2 covers e tal. E... Não, aí foi muito foram bom. O quê? 10 edições, quase 20 anos já, né, de existência do festival. Se pensar que o primeiro foi em 2005, faz muito Já tempo. foram contemplados, quer dizer, mais recentemente agora, com um edital, né? E aí foi como você disse, né? Foi aí onde a coisa começou a acontecer de uma forma mais tranquila, né? Porque vocês faziam os festivais, aconteciam, mas não se pagava. E tinham que fazer outros eventos, outras coisas extras para pagar, para cobrir os custos do festival. Foi difícil. É duro, sofrido. É sofrido, né? Porque quando você já tem um recurso para fazer, para viabilizar, e aí fica mais fácil. Mas assim, das 10 sessões, só uma. Só uma, né? Isso é só agora, né? A gente começou a colher os frutos agora. Mas é isso, parabéns aí pelo festival. Eu vou colocar mais um clipe aí no ar. Opa. Vamos colocar mais um clipe. E o pessoal que está em casa, fica ligadinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Kaique.
só esse amor. E haja flor pra me esconder do teu cheiro. Te esforce e vem ligeiro que eu dou. O que quiser eu te dou. Um dengo remexido eu dou. Um cheiro, um enxerido feito de amor. Um tempo em minha vida eu te dou. Te amar com ousadia e bom humor. 105,5, a rádio que toca sucesso. Que sonzeira, viu? Valeu, velho. Talentoso demais, muito massa, velho. Muito Valeu, massa meu irmão. mesmo. Mas me fala um pouquinho agora, a gente falou do Festival Maionese, né? 20 anos, fechamos o bloco falando sobre ele.
Mas me fala do coletivo Pop Fuzz, que surgiu dentro do Maionese. Não no primeiro, acho que a partir do segundo o coletivo já estava trabalhando junto. Me fala o que seria o coletivo, quais foram as ações do coletivo, que está ativo até hoje, né? Tá sim. Inclusive, ano que vem a gente tem umas ações. Não posso falar agora, mas vai rolar ano que vem, 2024. Fala aí, velho. O nome Pop Fuzz, eu acho que a primeira vez que apareceu foi talvez em algum showzinho aleatório, assim, que a gente chama de Pop Fuzz Apresenta. Acho que sim, mas no segundo Maionese tinha o nome Pop Fuzz já. Né? O primeiro ainda não tinha. Mas era o mesmo grupo de bandas e produtores, amigos, né? Uma parte de Maceió, uma parte de Arapiraca. E a gente começou a fazer reuniões na casa do Nando, ali no Santo Eduardo. Todo sábado a gente se reunia. No começo a gente se reunia para almoçar e tomar uma cerveja, e tinha um caderninho, um monte de ideia maluca. As pautas. E depois a gente foi fazendo pauta, ata, né, no computador, e foi se tornando mais sério, assim. E aí a gente se conectou com outros coletivos, né, que na época o Fora do Eixo era muito forte, uma rede de coletivos, né, a gente recebeu eles aqui na época, e também se conectou com outras galeras e possibilitou muitas tours, abria a visão mesmo para o tipo de evento, né, trabalhar com audiovisual também. E não era só música, é isso que eu tô dizendo, Isso. né? Era várias manifestações artísticas, né? Hoje em dia uma parte do coletivo trabalha ativamente, né, com audiovisual. Eu sou mais da música, né, já fiz som direto, mas tem uma galera que tá até hoje, assim, trabalhando com isso bastante. Mas começou como um selo, né? Na verdade começou como um selo aí, vocês colocaram muitos CDs aí no ar, né, virtualmente, enfim. E também fisicamente também, né? Isso. O Rodolfo tinha essa ideia desde mais cedo, mais moleque, de ter um selo, e ele criou esse nome, Pop Fuzz, né? E o coletivo já fazia as ações e tal, vamos botar em prática o selo, bora? E aí a gente reuniu já algumas coisas que a gente já tinha lançado, assim, e começou a fazer o catálogo, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, até que, antes do 10, assim, a galera lá do interior de São Paulo, que tinha tudo a ver com o nosso som, assim, com as coisas que a gente lançava, gostei pra caralho do selo de vocês, vamos lançar. E aí uma porrada de banda, assim, veio e a gente assim, deu credibilidade, assim, à coisa. Investiu, né? E aí eu cheguei a lançar vários discos e vender discos que eu digo CD, né? Nos shows daqui de Maceió, quando viajava, distribuir outros coletivos por banda, né? Então o escoamento era mais nessa linha alternativa mesmo, né? Faça você mesmo. E acho que o último lançamento chegou a ser um vinil do Lê Almeida, do Rio, verdinho assim. Eu tenho acho que umas 3 cópias ainda. Massa demais. Quando a gente pensa em duas bandas, com o Kaique, vamos dizer, Chimbra, né? Você como músico, né? E banda Bastian, né? Banda Bastian é uma banda que eu acho que durou até mais de 10 anos, né? Né? De repente até tá ativa, né? Não estão fazendo show, mas ainda existe. Mas é uma banda que vocês fizeram o quê? 50 e poucos shows e rodaram o Nordeste. Fala um pouquinho da experiência com a banda Bastian. Eu acho que agora, porque eu tenho uma certa organização nas minhas coisas, né? Tenho todos os shows anotados que eu fiz na vida, assim. E essas coisas de edital, né? Lei Paulo Gustavo ajuda a reunir esse apanhado, tudo, né? E aí, agora eu consigo falar que eu já fiz mais show solo do que com a Bastian. Mas até certo ponto da minha vida, a Bastian foi o que mais tocou, assim, né? E sou eu, Alci Rodolfo, e o Alci toca comigo até hoje. Inclusive eu toco na minha carreira solo uma música da Bastian também, que é em inglês, né? Eu componho em inglês e foi onde eu, consegui entender, consegui compor do jeito que eu queria mesmo, né? Então, gosto muito tanto do EP de 5 músicas quanto do disco de 11 músicas. E, enfim, essa é a banda do coração, assim, né? Como você falou, não terminou, porque, enfim, um dia a gente vai e toca, né? Mas o Rodolfo mora em outra cidade e somos nós 3, então a gente não voltaria a banda com outra formação. E em 2016, se eu não me engano, a gente se reuniu para comemorar 10 anos. A gente fez um showzinho no Pub Fiction, na época, recebeu uma banda de Minas, bem legal. E a Chimbra, na minha cabeça, a Chimbra é uma continuação da Dead Fucked and the Mad Skunks,
que é uma banda de ska-core que me convidaram para tocar. É uma banda do colégio, que o Rodolfo tinha no colégio, que é uma banda com trompete, com umas coisas de hardcore, com música jamaicana. Massa. E assim, como pra mim, sentimentalmente, são as mesmas pessoas, mesma coisa, pra mim é a continuação. Mas a Chimbra, na verdade, é a união dessa banda com outra banda daqui, que é a Morra Tentando. Os membros se juntaram, fizeram, então, tipo, uma coisa bem anárquica, política, né, bem alagoana e de protesto também. Sim. Eu amo, assim, a Chimbra, né? Uma banda de coração. Eu toco só guitarra, então eu fico mais à vontade pra fazer o que eu quero na guitarra, né? É diferente de você estar tocando e tal, você cantando também, né? Então é diferente, né? Sim. Dá os pulos, dá umas coisas também. 2016 foi um ano difícil para você, né? Vários fatores, né? Familiar, né? Pessoal, enfim, político também. Total. E aí foi um ano que você se trancou ali no estúdio da Pop Fuzz e começou a compor, produzir, fez uma pré de algo que você só produziu, quer dizer, só lançou lá em 2019. Exatamente. Que aí seria o seu primeiro trabalho solo mesmo, né? Aí seria o Jorge. Exatamente. Já. Você fez a dever de casa certinho. Mas aí me conta um pouquinho, né? Porque tem essa transição do Jorge para hoje o Kaique, né? O Kaique com 2 E. Isso. E fala um pouquinho dessa experiência. O que é que você... Ah, pode falar. E pegar esse gancho do Kaique que você falou da grafia, que é justamente, na minha cabeça, conectar um pouco com o inglês, não deixar o inglês sumir. O 2 Es em inglês tem som de I, né? Então, teve uma época que eu estava pensando em morar nos Estados Unidos e eu pensei, não, como é que eu vou explicar como é que pronuncia meu nome? E aí eu pensei nisso e falei, vou usar essa grafia, entendeu? E é uma coisa única, né? Você procura na internet e não tem nada. Então, pra mim foi perfeito, porque o Jorge... O Jorge ele atrapalhou bastante, não foi nas plataformas. Eu botava lá Jorge no Spotify, era Jorge Vecilo, Jorge Mateus, Jorge Benjó. E até no Instagram era Jorge Ben Jorge, né? O que é que você diz assim em relação às composições, a questão da tua essência, o que é que você vê de diferente entre o que foi produzido para o Jorge, produzido em 2016, lançado em 2019, e para o seu trabalho atual, né? Que tá com o EP aí no forno quentinho, né? Já foi lançado, inclusive, deixa eu tirar aqui para não esquecer. Eu fiz já fiz no outro disco também. É um cardzinho com QR Code só para as pessoas depois você para poder ouvir no Spotify, para lembrar de ouvir. Olha aí, Léo. Mostra a capinha. A capinha, que é o QR Code. Quem quiser já bota o telefone aí na tela. Vai para qualquer plataforma. E essa capa que é um desenho meu também. Um desenho seu, né? Que você também é artista, né, cara? Você também é artista além da música. Né? Faz multifunção, né? Músico, compositor, músico, guitarrista, compositor, cantor, artista gráfico, professor de inglês também, né? Muito legal, cara. Eu posso tentar falar um pouco do que você perguntou, tentando conectar as coisas. A gente, a partir desses outros coletivos que eu falei que a gente teve contato, a gente viu que seria possível morar junto e trabalhar com isso. Então, tipo... A gente morou muitos anos como coletivo, né? Os amigos, produtores. E em nenhuma dessas casas eu tive a oportunidade de fazer um mini estúdio. A Chimbra ensaiou lá no começo. E eu, quando eu perdi minha avó nesse ano e várias coisas erradas, né? Tipo, tiraram a Dilma do poder, isso afetou a gente também diretamente. Então eu fiquei nessa coisa mais introspectiva e fiquei em casa, compondo, gravando as coisas. E como você falou, virou o disco de 2019, metade dessas músicas vão para lá. Foi um exercício de criatividade massa, assim, pra mim. E assim, eu me lembro que você comentou comigo que essas músicas, elas também vinham de uma coisa, de uma vontade sua de se popularizar, né? Eu queria fazer algo também mais popular, tava buscando o mercado. E hoje, né, o que você tem no seu disco, hoje, do Kaique, no EP, é algo mais verdadeiro, é algo mais ali da tua essência mesmo, é o que eu acho que você tá numa fase... das músicas que você compõe, numa fase sua, tão sua assim, né? Pô, esse trabalho é tão meu, tem tanto a minha cara hoje, né? Sim, sim. Eu acho que com o tempo a gente vai ficando velho e vai querendo se encontrar, se achar, né? Mostrar muito mais do que a sua essência. E o disco de 2019 já tinha isso, né? Em português. Por que em português?
porque eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava falando, e nem todo mundo tem o privilégio de aprender outra língua. Então, tem a coisa de se popularizar, de atingir um mercado maior, mas também tem a coisa de, tipo, se tornar entendível, né? Sim, sim. Compreendido. E Falar aí, a língua dos meus aqui. É, né? total. Eu moro em Maceió, todo mundo fala português. Perfeito. Pra que eu tô cantando? Você é doente mental. Mas é isso, muito massa. Bicho, muita coisa, viu? É. Que bacana conhecer um pouquinho da tua história, assim, da tua trajetória com a música. Valeu. E realmente é um guerreiro aí, um produtor cultural, um cara que já vem fazendo as coisas, né? Há muito tempo, né? 20 anos do festival, com um coletivo aí produzindo muita coisa bacana. Mas é isso, eu desejo sucesso para você. Queria que você divulgasse aqui, olhasse para essa câmera, divulgasse o pessoal de casa um pouco da agenda. Tem umas datas aí para divulgar. Tem sim. Eu sou Kaique, C-A-E-E-K-I, né? Instagram e tal. Semana que vem não, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas eu vou para Salvador tocar, Salvador e Aracaju. E dia 10 eu vou tocar no restaurante Odara, que fica ali por trás da Avenida Jatiuca. Vou tocar sozinho, guitarra e voz. E mais pra frente eu vou tocar na exposição do Van Gogh Live 8K, lá no Parque Shopping. E aí vai ser uma apresentação com o Carlos Peixoto, né? Que foi O PXT. do Tequila Bomb, hoje em dia toca no Vibrações, Favela Soul e tal, tem outros projetos. E a gente já tá fazendo essas coisas há um tempo, né? Ele manda uma coisa, eu mando outra. A gente gravou um disco em 2021, lançou uma música, que eu acho que deve ter passado o clipe aí. E a gente tá planejando outro EPzinho, outras músicas, e nesse show vai ter em primeira mão essa apresentação dessas músicas, né? Show. Então, é isso aí, pessoal que tá em casa. Se programa aí para prestigiar o nosso amigo Kaique, né? E é isso, vou pedir mais uma pra gente fechar. O que é que você pode trazer desse trabalho mais novo agora do EP, que tá quentinho? Eu lancei em outubro, né, esse disco. É um EP de 5 músicas. E ele tem uma pegada mais hardcore, mais metal alternativo, enfim. E aí essa música que eu vou tocar é bem autobiográfica, tem tudo a ver com o programa. Já falei algumas coisas, inclusive, que eu vou repetir na música. Mas ela chama Peita do Pixies. Peita do Pixies. E é melhor tocar do que explicar, eu acho. Show. Pessoal de casa, fica ligadinho aí, aqui pela TV Cidadã, com o nosso encontro diário, sempre às 6 e às 19, e todas as quartas às 10 da manhã, pela Rádio Senado Cidadã Maceió. Com vocês, mais Kaique, Peita do Pixies. Pixies, uma banda americana. Vamos lá. Sempre procurei tocar sempre que podia. Onde fui achei sinais que tudo estaria bem com a guitarra nas mãos. Bem com a guitarra nas mãos. No intervalo do colégio, a coordenadora falou: eu alugo a bateria. Vocês também tocam de tarde. Ela tinha as costas fechadas, desenho japonês, uma banda de new metal. Eu pirava muito nisso. Sábado à tarde, RPG. Um cara me perguntou: e tu também curte Nirvana? Vamos dar rolê de skate. Ele tinha um ano a mais. Nós crescemos com nossos pais e formamos uma banda. Eu na guitarra, ele no baixo.
a gente fez um festival. Amorfo se juntou para tocar e tinham mais de 1000 pessoas. Ganhei uma peita do Pixies de um cara que tava vendendo lá. E um dia a gente faz um festival. Chama teu hermatono, a polícia motorizado para tocar. Vai ter tanta gente sentindo a mesma coisa que eu. Sempre procurei tocar sempre que podia. Onde fui achei sinais que tudo estaria bem com a guitarra nas mãos, bem com a guitarra nas